Vamos receber a palavra para esta manhã e eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 24 e vamos receber a mensagem de Páscoa a partir desta experiência de Tomé. Sexta-feira tivemos um abençoado tempo com café da manhã, celebração já tradicional em nossa casa, nesse ambiente de ressurreição, nesse ambiente de jogar assim um holofote sobre aquilo que é central na nossa fé. Então temos tido um final de semana muito gostoso e vamos nesse domingo de ceia, então receber a palavra, adorarmos a Deus e sermos ministrados com as nossas crianças daqui a pouquinho, e vamos honrar ao Senhor como já foi dito aqui, neste que é o grande momento litúrgico da nossa fé, que é a celebração da Páscoa. Eu peço que você então acompanhe a leitura de João 20, começando no versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Amém. Fecha os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Deus querido, Deus de amor, obrigado por esta celebração, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em torno da mesa, de encontrarmos pessoas que caminham na mesma direção. Juntos nós declaramos, Senhor, que nós amamos a mensagem da cruz, e até o dia em que o Senhor nos chamar, nós proclamaremos esta mensagem, a mensagem de que lá na cruz do Calvário, quando o Senhor disse tetelestai, está consumado, o Senhor nos redimiu a todos, pagou a nossa conta, a nossa dívida de pecado, e na ressurreição nos trouxe a verdadeira vida, nos reconciliando contigo. Deus querido, mais uma vez, dirija o teu povo, e agora na reflexão desta leitura, Senhor, nos traz para perto de Ti, mais perto, tão perto quanto possível. É o nosso clamor pelo sobrenatural, enquanto em torno da Tua palavra nós meditamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, esta palavra é conhecida e ela nos traz uma mensagem principal. E a mensagem é: não falte o culto. Que tal? Olha só, Tomé não estava no culto no dia em que Jesus veio.
Esse ambiente da ressurreição, ele é marcado por vários momentos e episódios. Aqui na ótica de João, começa com aquela descoberta do túmulo vazio. Há inclusive uma corrida, literalmente corrida, entre Pedro e João. Pedro mostra-se fisicamente melhor preparado, porque na corrida ele chega primeiro ao túmulo, mas João é mais sólido emocionalmente, né? E ele é mais corajoso. Pedro chega primeiro, mas quem entra no túmulo é João, né? Essa é primeiro momento, depois que as mulheres vieram com a notícia: o túmulo está vazio, a pedra não está lá. E então, histórias se seguem. A próxima história é aquela conversa de Jesus e Maria Madalena, e ela pensava que era o jardineiro, e Jesus se revela a ela. Então, num outro momento, Jesus e os discípulos, quando Tomé não estava junto, tudo aqui no capítulo 20, então chegamos nessa porção das Escrituras que mostra um tratamento especial, maravilhoso, destaque para a misericórdia e para a graça de Deus, que é caprichoso em dar a Tomé e a cada um de nós novas chances, novas oportunidades. E se agora, com um pouco mais de seriedade, eu posso destacar algo que merece luz e holofote nesta porção, nesta experiência, é olhar que Tomé, com esta experiência, muda de nível na sua experiência de fé. A primeira marca a ser combatida a partir desta leitura é a incredulidade. O seguidor e a seguidora de Jesus Cristo precisa crescer em fé. A fé que você tinha quando você começou a caminhar com Jesus, ela será confrontada ao crescimento. E se você não crescer na sua fé, se nós não crescermos em nossa fé, enfrentaremos aquele dilema quando percebemos que a fé da nossa infância não responde, não resolve, não dá conta de problemas de adulto. Talvez você tenha a sua própria história, mas uma das que eu carrego comigo, que fala da minha infância e do ambiente onde eu cresci, que já era um ambiente evangélico, metodista, de fé, e de muita simplicidade e alegria, quando na minha casa, a casa onde eu me percebi por gente, desde o nascimento até 16, talvez, 18 anos, tínhamos na parte de trás uma varanda, e naquela varanda tinha um muro gigante assim, e aquele muro gigante, eu e meu irmão jogávamos futebol dentro daquela varanda. E depois que saí de casa e voltei um tempo depois para visitar, né, percebia que aquele muro altíssimo, né, eu poderia passar por cima sem tocar nele, né, porque era na verdade uma muretinha, mas a perspectiva da criança era diferente. Lembro-me de uma primeira vez que eu me percebi em aperto e clamei por Jesus. Coisa boba, viu? Eu e meu irmão éramos da roça, e meu irmão dirigia trator desde os 11 anos. Isso coisa da irresponsabilidade própria da geração, né?
Mas ele já era tratorista tal, e meu pai nos deu uma orientação de irmos lá, num lugar longe demais para mim, e íamos buscar um implemento, uma carretinha de 4 rodas que estava lá no meio da lavoura, e foi o meu irmão, né, todo grandão, e eu do lado dele, né, fiel escudeiro, sou 2 anos mais novo que ele. E nós chegamos ao lugar assim, e daí ele deu a ré, acoplou direito, eu fui lá, olha, 9 anos, hein? E acoplei então aquela carreta ao trator, e na hora de sair, o trator não pegava. Meu Deus, o que nós vamos fazer aqui? Longe, né? O pai não estava por perto, e eu disse, né, como todo crente faz: Jesus, me ajuda. E meu irmão mexeu ali no estrangulador, lembro como se fosse esses dias, e pá, bateu, e pegou a máquina, e a gente foi embora com a missão cumprida. Todas estas coisas vão nutrindo a fé do Jesus que responde, do Jesus que está perto, mas a gente vai crescendo e vai percebendo que os problemas vão acompanhando, né? Vão crescendo também, e tem momentos em nossa vida em que nós nos perguntamos: como eu vou crer sem ver? Como acreditar no meio do sofrimento? Por que eu não sinto a presença de Deus? Problemas de adulto. Mas se a fé não acompanha esse crescimento, as respostas tornam-se difíceis. E esse momento da ressurreição, o texto e a história que escolhi para a nossa celebração neste domingo de Páscoa, traz um desses personagens, humano como eu, como você, que já andava com Jesus e que já tinha tido experiências deveras suficiente para não titubear, para não balançar na sua fé. Mas quando os seus colegas de jornada e de ministério disseram: vimos o Senhor, ele faz uma declaração, mas tão forte, tão abusada, agressiva, né, que faz com que ele receba o destaque que todos os que falam do São Tomé saibam qual foi o problema dele. Só acredito vendo. A luta contra a incredulidade é a nossa luta também. Precisamos crescer em fé. Quando você vai ao médico e você está com dor, não é incomum que o médico pergunte: de 0 a 10, quanto? Quanto está doendo? Especialmente se você vai ao pediatra. De 0 a 10. É difícil, né? Porque na prática, primeiro que tem gente que é dramático que só, né? E eu vou evitar histórias aqui, né? Mas tem gente, e tem pessoas que são realmente sólidas em relação à dor. Tem gente que aguenta a dor de um jeito que é incomum. Mas de 0 a 10, quanto está doendo? E as perguntas não param por aqui, né? Temos outras possibilidades e experiências, né? De 0 a 10, quando você está animado? Quando você está sofrendo? Quando você está motivado? Mas a minha pergunta aqui, que é tão difícil quanto as demais, é: o número que você dá para a sua fé, de 0 a 10,
Normalmente as pessoas, quando respondem ao pastor sobre isso, colocam assim uns 6,5. Não botam muita fé na sua própria fé, mas querem passar. Não querem reprovar de ano. O fato é que a nossa fé precisa crescer. E o crescimento da nossa fé é a batalha contra a incredulidade. Talvez melhor do que a nossa autoavaliação com respeito ao que pensamos ou ao que sentimos, seja questionamento: qual é o meu nível de comprometimento com o Senhor da minha vida? Qual é o meu nível, qual é o meu número que reflete o meu comprometimento com Jesus? Esse número, ele precisa também ser traduzido em coisas até mais práticas, porque há muitas pessoas que hoje dizem: Jesus, claro, Jesus, minha fé e meu comprometimento com Ele é nota 9,8, é muito bom, mas e o meu comprometimento com o corpo? O corpo, queridos, a igreja, que a Bíblia claramente esclarece que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e quando celebramos a ceia, celebramos a comunhão com o corpo. Qual é o meu nível de comprometimento? Isso também evidencia um pouco, parcialmente, qual é a dimensão da fé, ou a maturidade da fé que tenho. Qual é o meu comprometimento com a missão do reino, que é a missão do Cristo, que fez a sua parte, foi pleno em seu exercício, demonstrou para nós o que é viver em perfeição, cumpriu a sua missão morrendo na cruz, e por nós vencendo a morte, glória a Deus por isso, vencendo a morte e soprando sobre nós o seu Espírito, dizendo: agora vocês continuem para onde, Jesus? Onde está o Pai? Mostra-nos o caminho. Continuem, disse Jesus, fazendo o que eu tenho feito, o que eu fiz, o que eu lhes ensinei. Continuem, é a missão da igreja. Qual é o meu compromisso com esta voz de Cristo que outorgou à igreja esta loucura que é a igreja, para que continuemos? Tudo isso para reafirmar e reconhecermos juntamente uns com os outros que precisamos crescer em fé, para termos um maior compromisso com Ele, para termos um maior compromisso com a igreja dele, e um maior compromisso com a sua voz de comando. Qual é a voz de comando de Jesus para a igreja, irmãos e irmãs? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, façam discípulos de todo tipo, de todas as nações, e vamos em frente. No texto e na experiência de Tomé, esse primeiro e grande destaque da luta contra a incredulidade
que está bem mais perto da gente do que a gente deveria permitir estar, né? Como ver, como crer sem ver, como crer em meio à dor, como crer quando as coisas para mim não fazem tanto sentido. No texto e na experiência de Tomé, a manifestação misturada da graça e da misericórdia de Deus para com ele. Obrigado, Jesus, por sua graça e sua misericórdia para conosco também. Amém? Misericórdia é aquilo que eu merecia, mas Deus me poupa. Graça é aquilo que eu não merecia, mas Deus me entrega. Deus me concede. O profeta Jeremias, lá no capítulo 3, no seu pequeno livro que leva o nome de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Pode projetar, Bruno, para a gente? 3:21 de Lamentações de Jeremias. Nos lugares altos se ouve uma voz. Está aqui, está certinho, é esse aqui mesmo, Lamentações. Quero trazer à memória, eu fiquei pensando assim, quando vai chegar o texto que eu estou na minha nota? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se renovam a cada manhã, e como cantamos na hora do ofertório, grande é a tua fidelidade. Eu fico pensando como Tomé provocou a misericórdia de Jesus com a sua declaração. Porque ele disse assim: se não for do meu jeito, de modo nenhum acreditarei. Percebe que tem um tom, não sei se foi o tom dele, mas é como eu leio. Você pode ler de uma forma um pouco mais branda, mas são palavras duras, não são? São palavras duras para alguém que foi testemunha ocular dos milagres. Palavras duras para alguém que teve tanta proximidade. Palavras duras que refletem uma dose de abandono do mestre, de incredulidade em relação àquilo que ele já havia falado, que ele iria para Jerusalém, padeceria e ressuscitaria. Mas a fé infante de Tomé não dava conta, não da ausência de Jesus, não da dor de ser perseguido, não da dor de longe ter visto ele naquela cruz, não deu conta, de modo nenhum. De modo nenhum eu acredito. Eu vi a espada perfurando o seu lado. É contra a razão, é contra tudo que eu penso, é contra tudo que eu vi. Alguém voltar à vida. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não exagera quando diz aos coríntios que a palavra da cruz é loucura para os que não acreditam. Mas a graça do Senhor está aqui, amém?
a misericórdia dele também. Eu fico um tanto quanto preocupado com o não crescimento da nossa fé, rumo à imagem perfeita de Jesus, porque a pessoa que toma posturas de não crescimento, ela influencia os próximos. Quando você encosta em uma pessoa que tem fé, você cresce em fé. E quando você encosta numa pessoa crítica, incrédula, que quando a palavra de Deus fala assim, Deus está nos dando um tempo de avanço e crescimento, quando a pessoa cruza os braços e fala assim, vamos ver daqui a alguns anos, se isso vai dar certo, está na Bíblia, se der certo, é porque é de Deus, se não der certo, é porque era do coração carnal desse pastor. Você sabe que esse tipo de postura influencia, para lá, ou para cá, ou para perto de Deus e para experiências grandiosas, ou para um afastamento e um esfriamento. Você já percebeu que não tem espaço para neutralidade no exercício de seguir a Jesus? Amém? Está claro isso para você? Que não dá para ser neutro. Que é do próprio Jesus que ele fala assim, quem comigo não ajunta, espalha. Os seguidores de Jesus ajuntam. Mateus 12:30, para quem quer saber o endereço desse, tá? Nesse sentido, ajuda a lembrar da recomendação de Gamaliel aos líderes religiosos lá de Atos 5, quando os discípulos estavam fazendo a obra de Deus e avançando, e destemidos, cheios do Espírito Santo, fazendo a igreja avançar, e os líderes religiosos falavam assim, vamos matar todo mundo. E Gamaliel falou assim, pessoal, vamos pensar um pouco com a razão, vamos deixar esse pessoal fazer a obra aí, se é de Deus vai ficar, se não é de Deus vai parar. Atos 5:39. Mais uma vez, o meu destaque para a graça. A graça do Deus das segundas chances, da oportunidade de crermos mais, crermos desta vez, de renovarmos a nossa fé nele. E Jesus aparece outra vez. E disse, como disse da primeira vez, paz seja convosco. Nenhuma palavra tão impactante, se bem que impactante foi Jesus estar ali, porque as portas estavam trancadas, então já teve uma dose de milagre. Paz seja convosco. Você já foi revelado alguma vez? O crente gosta de ser revelado. Bom, alguns têm medo, né? Você já foi revelado alguma vez? Olha você aí, camisa amarela, xadrez, Deus está te falando. Muda tudo num culto quando acontece alguém assim, né? Acontece algo assim, né? Eu me lembro uma vez, eu estava ainda na minha infância, né? Num culto desses, e estava assim como que ali onde está o Lorival, né? Sentadinho ali, no meio da igreja, e eu era pequenininho, né? E tinha um pastor lá do Rio de Janeiro, na minha cidade, lá em Laranjeiras, e falou assim, você... E ele apontou para a pessoa que estava na minha frente. Eu quase morri. Achei que era para o meu lado aquele negócio, né? Mas aqui no texto, Jesus aparece e fala, paz seja convosco, e imediatamente fala
Tomé, vem cá. Encosta aqui. Toca aqui. E aqui, queridos, eu queria ver, junto contigo, se a gente consegue trazer para a nossa realidade as experiências e as oportunidades que Jesus dá a mim e a você. Porque nós somos familiares com a história de Tomé. E a gente já sabe o que ele fez. Aliás, a gente sabe o que ele não fez. Ele não tocou, ele não testou. Ele recebeu uma nova chance, e a nova chance ele abraçou. Abraçou com a sua voz, abraçou com a sua alma, abraçou com o seu brado, dizendo: meu Deus, meu Senhor. E seguiu a sua jornada com uma fé mais madura do que tinha até então. Se é bem verdade que eu e você temos na rotina dos cultos e das lutas da vida e das perguntas sem resposta, se temos ali oportunidades que às vezes desperdiçamos e às vezes com petulância declaramos: não, só acredito vendo. Da mesma maneira, a palavra nos provoca a despertarmos para oportunidades, onde, assim que percebermos a voz de Jesus, renovando a sua graça e a sua misericórdia, como renovou a nossa vida no amanhecer deste 5 de abril, manhã de Páscoa, encontrando em nós corações que vão reagir bem e vão dizer: Senhor, eu quero crescer, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Continuo humano, continuarei com lutas, mas eu continuo mais forte, porque eu entendi que hoje o Senhor renovou a sua graça para comigo. Vencer a incredulidade, receber a graça e nos unirmos àqueles que Jesus chamou de bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados, irmãos e irmãs? Somos nós. Aqueles que não viram, mas creram. Há um filósofo existencialista, todo mundo que passa pela faculdade de teologia, ou mais profundamente pela filosofia, conhece ele? Chama Søren Kierkegaard. Ele fala sobre o salto da fé. O ambiente da filosofia chama de um salto no escuro. Para esse filósofo, a razão tem limites. Chega a um ponto em que a existência exige decisão, não apenas explicação, palavras dele. Nesse sentido, a fé é um salto, porque ninguém consegue resolver tudo apenas pela lógica. Há momentos em que a vida exige compromisso, entrega e escolha. Nesta nova chance que Deus ofereceu a um dos escolhidos, um dos 12, ele reagiu bem. Não colocou as suas mãos para conferir, mas ele declarou a sua fé e a partir daquele momento seguiu o seu caminho em obediência
indo por todo o mundo e fazendo discípulos de todas as nações. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, Deus está dando a você novas oportunidades esses dias? Nesta celebração de Páscoa, culto de Santa Ceia, ministração do pastor, dos ministros, dos pastores, daqui a pouco das crianças, fique atento à voz do Senhor Jesus. E quando você perceber, por mínima que seja a revelação que tocar numa área que só você e Deus sabem, receba como um presente de Deus e diga: Senhor, hoje eu dou um salto, mas não é um salto no escuro, é um salto nos teus braços, é um salto de fé e é um salto de obediência que vai me levar, primeiro, para mais perto de Ti. Segundo, para mais junto da minha comunidade de fé. Terceiro, mais aliançado com a missão que o Senhor deu à tua igreja. Quero convidá-lo a, juntos agora, fecharmos os nossos olhos. Baixe tua cabeça. Você agora vai preparar o teu coração. Você agora vai, diante do Senhor, buscar as tuas histórias. Você já teve uma história onde a tua fé se manifestou? Hoje está lá longe, é uma fé infantil, uma primeira experiência, mas você lembrou-se de Jesus te tocando e você não teve dúvida que foi Ele? Celebre aquela experiência, mas diga para o Senhor hoje: querido Jesus, renova a minha experiência contigo. Dá-me, Senhor, ó Deus, nesta unidade de medida, um crescimento no nosso relacionamento. Vem, Espírito Santo, vem neste lugar, vem, Senhor, neste dia de Páscoa marcar a minha vida. Querido irmão, irmã, ao declarar que Ele é o teu Deus e o teu Senhor, uma força vem sobre você, para você encarar os teus dilemas e as tuas dúvidas. Prepare o seu coração agora, e receba esta bênção da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amoroso, na experiência da ressurreição, na história aqui de Tomé, nós nos percebemos e nós nos encontramos, reconhecemos, Senhor, que às vezes em petulância, nós reagimos com incredulidade, pedimos que o Senhor perdoe-nos, perdoa a nossa falta de fé e nos ajuda nesta manhã, Senhor, nos ajuda a abraçá-lo, com um abraço, Senhor, de proximidade. Senhor, ao tocar a Tua igreja agora, Senhor, traz para dentro aqueles que não estão conseguindo viver em comunhão com o corpo, Senhor, por causa das suas crises, das suas dificuldades, mas torna esta comunhão com o corpo uma evidência de que o Senhor é o Deus da igreja. Apesar das limitações e da humanidade que cerca, Senhor, na nossa instituição, Senhor, nós amamos esta casa porque o Senhor é o Senhor da igreja. E mais uma vez renovamos a nossa fé, Senhor, no chamado que o Senhor tem para fazermos a Tua obra. Nós recebemos com alegria a Tua bênção e a Tua missão, entendendo que a Tua missão é a nossa missão. Assim nós oramos, crendo que o Senhor está nos levando para um nível mais alto de fé,
nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus por sua palavra? Ele está vivo e a sua graça é renovada a cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Nós vamos agora receber mais uma ministração, e essa ministração quem vai nos transmitir é o ministério que trabalha com crianças. Por favor, podem aproximar-se. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha,
amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Neste momento, as crianças podem ir com as suas famílias, mas não precisa nem tirar o uniforme. Pode entregar a batinha no final do culto lá na diaconia e pegar a lembrança. Nós vamos juntos agora celebrar a ceia em família. No final do culto, o papai e mamãe poderá entregar a batinha lá e pegar a lembrancinha de Páscoa, tá bem? Vamos colocar em pé. Pastor Isnar, vem cá, por favor. Pastor Andréia. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor, mais uma vez aberta, convida a todos nós para que possamos professar esta fé, uma fé que sempre cresce graças à misericórdia do Senhor e a corações ousados. Lembramos a noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. Comam sempre, comam em memória de mim. Por semelhante modo ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem do fruto da videira, lembrem-se do que eu fiz. Praticando este cerimonial litúrgico, nós anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor, e faremos até que Ele venha. Vamos orar? Pastor Isnar nos conduz nesta oração de consagração dos elementos da ceia do Senhor. Amém. Oremos, igreja. Graças te damos, Senhor Deus e Pai, nosso Pai querido e celestial, obedientes à instituição de teu muito amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fazemos, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Senhor, nós nos lembramos que Jesus Cristo deixou a sua glória, veio até a terra, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, mas ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e nos reconciliou com o Pai, nos deu livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos celebrar a vida graças ao sacrifício do nosso Senhor. Te louvamos, Senhor. Pai, não somos dignos de nos aproximarmos da tua mesa, por isso, Senhor, humildemente nós nos aproximamos, e com o nosso coração grato, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio, Pai. Por isso, Senhor, nós consagramos os elementos de pão e cálice, do qual nós iremos participar. Que o pão, que representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, alimente nossa fé, alimente o nosso espírito, nos fortaleça. Que o cálice, que representa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nos purifique de todo o pecado e nos cele para o Senhor para sempre. Deus, te agradecemos pelos inumeráveis benefícios que esses elementos nos trazem e pelo privilégio, Senhor, de podermos compartilhar da tua mesa. Te louvamos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar, pode assentar-se. Os diáconos já estão em posição, cantando, adorando. Nós vamos nos aproximar da mesa. A diaconia vai nos orientar para que possamos vir da última fileira
até a primeira. Vamos fazer isso? Vamos nos servir e vamos cear em nome do Senhor Jesus. Semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos poder cear juntos. O Senhor se entregou naquela cruz por nós. E hoje nós celebramos a vitória dele naquela cruz, em nome de Jesus. Você pode comer do pão e tomar do cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigada, Jesus, porque hoje nós podemos te adorar, Deus. Nós somos livres para te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Jesus, em nome de Jesus, que nós a cada dia possamos crescer em fé, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, as nossas experiências diárias, Deus, fortaleça a nossa fé, Senhor. Aumente, Deus, a cada dia mais o nosso comprometimento com o Senhor, com o Teu reino, com a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que a cada dia, Deus, nós possamos experimentar mais do Senhor, Jesus, e cumprir com o nosso propósito, Pai. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, Deus, neste lugar, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos receber a bênção apostólica e vamos celebrar a Páscoa em família e vamos à comunhão e nesta força do Senhor vamos servir na sua obra e no projeto do seu reino. Que o amor de Deus, o nosso soberano Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Cristo vivo, ressurreto, presente entre nós, que a bênção do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos em paz, irmãos e irmãs. Deus nos acompanhe. Amém. Tragam uma batinha aqui para o Ministério Infantil, por favor.